E os dragões estão de volta nessa nova série do universo de Game of Thrones. Vamos falar então sobre o episódio 1 dessa primeira temporada de House of the Dragon. E aí, tudo da paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E já se foram 3 anos desde que o episódio final de Game of Thrones foi exibido pela HBO. Infelizmente, o episódio final de Game of Thrones não foi muito satisfatório e decepcionou muitas pessoas. Para falar a verdade, as 2 últimas temporadas de Game of Thrones, em questão de qualidade, foram bem abaixo das 6 primeiras. Então, House of Dragon tem uma missão e tanto pela frente. Será que essa série vai conseguir tirar o gosto amargo que Game of Thrones deixou? Será que a série vai conseguir recuperar o apreço dos fãs? Não sei se ao longo da série ela vai conseguir tal feito. Mas uma verdade é que logo nesse primeiro episódio, essa nova série já conseguiu resgatar aquela sensação de familiaridade de ver esse universo de Game of Thrones novamente. Principalmente que logo nesse piloto já tivemos muita intriga, violência, casos de família e sexo. Coisas clássicas da série original Game of Thrones. A série se passa 172 anos antes da princesa Daenerys Targaryen nascer e também da derrubada do reino Targaryen que deu início aos eventos de Game of Thrones. A série já começa e não demora muito para apresentar os seus conflitos, intrigas, escolhas que foram feitas e quais serão as consequências disso. Por exemplo, quando Viserys é escolhido pelo seu pai para ser o sucessor do trono ao invés de sua irmã, segundo o rei, com a intenção de prevenir uma guerra civil. Nesse momento, a narração diz: a única coisa que poderia derrubar uma casa Targaryen é ela mesma. Claro que isso é um prenúncio do que veremos nos próximos episódios, mas é claro que estar em Porto Real e comandar os 7 reinos é uma posição de extremo poder. E 9 anos depois, Viserys está sentado no trono de ferro. Parece bem mais vistoso e completamente perigoso, com aquelas espadas todas em volta dele ali. Viserys parece ser um cara legal e justo, o que pode ser um grande problema para ele, pois a gente sabe que em Westeros, pessoas justas e pessoas leais não vivem por muito tempo e podem muitas vezes perder a cabeça. E claro que comandar os 7 reinos é muito árduo, mas também você tem um enorme poder em suas mãos. Poder esse que o irmão do Viserys deseja, o Daemon. Ele anseia pelo trono, ele acredita que é um antecessor de direito. O problema pro Daemon é que a esposa do Viserys, a Anya, ela está grávida e pode estar esperando um menino, que seria então nomeado o herdeiro dos 7 reinos. É uma intriga clássica e shakespeariana. O irmão mais velho do rei, que deseja o trono para si um dia, tem que se contentar no futuro em servir o seu próprio sobrinho. Mas sabemos que pessoas que anseiam muito poder vão fazer de tudo para poder ficar com ele. Daemon não é um cara que parece ser muito confiável e justo como seu irmão, não. Ele, como seu exército da patrulha da cidade, invadiram ali uma pequena vila de Porto Real e começou a atacar todas as pessoas, sem julgamento nenhum, pessoas que ele dizia ser criminosos, assassinos e abusadores, e a cada qual dando seu próprio destino. Os ladrões perdiam os braços, os abusadores perdiam o pênis e os assassinos eram mortos. Essa cena veio para mostrar que The House of the Dragon vai ser tão violenta e ousada como Game of Thrones. Não só essa cena em relação à violência, mas também as cenas relacionadas ao sexo. Veremos várias cenas desse tipo, como a cena do bordel, por exemplo. Mas voltando ao Daemon, essa cena toda dele como patrulheiro, fazendo justiça com as próprias mãos e atacando essas pessoas, veio para mostrar que ele não está para brincadeira, que ele realmente vai lutar, custe o que custar, para ser o sucessor do trono. E ele vai fazer tudo que custe o que custar para ser o sucessor do trono, mesmo que em alguns momentos ele seja derrotado ou tenha que dar um passo para trás. E sobre isso eu gostei bastante da montagem, onde o Daemon está no festival competindo com o Príncipe de Dorne, e a montagem paralela entre ele, festejando, curtindo ali aquele momento, batalhando também com a cena do nascimento do filho de Viserys, que é um momento bem difícil. Afinal de contas, o Viserys teve que fazer uma escolha muito difícil entre salvar a sua esposa, salvar a criança ou perder os dois, e ele faz a sua escolha, e nesse momento vemos essa montagem acontecendo, e o novo sucessor do trono nascendo, enquanto o Daemon é derrotado momentaneamente ali no jogo. Daemon, naquele instante que foi derrotado no festival, sabia que não poderia tomar nenhuma atitude drástica, porque isso também poderia levar a uma guerra se ele atacasse e matasse o príncipe de Dorne. Naquele momento, dentro do jogo que ele está jogando, ele acabou dando um passo para trás. E essa recuada com certeza será muito importante para as próximas jogadas dele. E infelizmente para Viserys, essa escolha que ele tomou foi completamente em vão, pois o parto foi muito difícil, fizeram uma cesariana na mulher e obviamente ela acabou morrendo, mas a criança também não sobreviveu por muito tempo. Então Viserys acabou perdendo a esposa e o novo filho. Novamente a discussão voltaria: quem seria então o sucessor? Daemon, por exemplo, ele seria o sucessor por direito? Comandar um reino, comandar o Oeste é um jogo, e essas escolhas são as peças que os reis mexem, e ao mesmo tempo que os reis estão mexendo no tabuleiro,
outras pessoas que desejam derrubá-lo também estão fazendo suas jogadas. Não demorou muito tempo para as coisas começarem a ficar complicadas. Daemon foi comemorar no bordel, fazer ali o seu discurso no bordel para aquelas pessoas que já consideram ele como um sucessor direto. Foi uma escolha que o Daemon fez, uma jogada ali no tabuleiro que acabou dando errada, então ele teve que recuar mais alguns passos e sacrificar, digamos, algumas peças, e ele foi expulso do reino. E a partir daí Viserys fez a sua jogada, colocou a sua filha como herdeira direta para o trono. Eu gostei bastante da personagem, principalmente quando ela apareceu em cena a primeira vez, montada em seu dragão, passeando por Porto Real. Fiz até uma referência das cenas da própria Daenerys tacando fogo em tudo ali. Mas voltando, ela tem também as suas próprias escolhas. A amiga dela até comenta em determinado momento quais são os desejos dela, o que ela vai fazer. Afinal de contas, ela tem direito e ela é uma herdeira também. Mas a Arya não está interessada em comandar os 7 reinos e ser uma grande rainha. Ela quer continuar voando com o seu dragão, participar de grandes aventuras. E ela diz uma coisa bem interessante nessa cela, onde ela e a amiga, que é a filha da mão do rei, estão conversando. Ela falou que prefere essas aventuras do que um dia ser esfaqueada no trono de ferro. Essa fala dela sobre a facada nas costas é bem interessante, remonta, por exemplo, um futuro onde o próprio Rei Louco vai ser morto também com a espadada. E aqui nesse episódio faz um paralelo direto com o rei. É mostrado que o rei está com uma infecção em suas costas e os ministrais não sabem exatamente o que doença é aquela e nem como curar aquilo, mas podemos ver uma marca bem distinta em suas costas. Será que existe uma ligação entre a frase que a Arya diz e a marca da doença nas costas do pai? Será que ele vai ser esfaqueado em algum momento, literal ou metaforicamente? Os ministrais, eles não sabem o que doença é aquela, mas estão tentando curar. Talvez algum desses caras acabam traindo o rei. O que você acha em relação a isso? Porém, a Arya pode realmente achar que tomou uma grande decisão em sua vida, mas acontece é que as decisões são tomadas por ela. Arya será a sucessora do Trono de Ferro. A Aemma, a mãe da Arya, ela diz em determinado momento do episódio que a maneira das mulheres servir ao reinado é dando filho para os Targaryens, mas a menina ela prefere muito mais ser uma cavaleira do que uma rainha ou princesa. Provavelmente nos próximos episódios veremos ela fazer as duas coisas. E mais uma coisa interessante em relação à simbologia de se machucar e o perigo que é se sentar no Trono de Ferro. Quando Viserys ele está expulsando o seu irmão da cidade, ele machuca a mão no Trono de Ferro. E já foi dito que sentar nele é meio desconfortável e que pinica bastante. Nesse caso ele acabou se machucando e derrubando uma gota de sangue. Mas apesar de perigoso, é um posto muito invejado e muito disputado também. Como eu falei, esse piloto ele é uma maneira de dizer aos fãs que os criadores da série sabem o que estão fazendo. O roteiro ele resgata aquela sensação dos primeiros episódios das primeiras temporadas de Game of Thrones. Então vamos ver o que essa nova série tem para nos oferecer. Eu já gostei bastante desse piloto e acredito que ela tem um grande potencial. Algumas coisas interessantes que devemos nos atentar aqui para os próximos episódios. Em determinado momento do episódio, o Lord Corlys diz que existe um problema com as cidades livres depois do Mar Estreito. Só que antes de tomarem qualquer decisão ou discutirem mais sobre esse assunto, ele foi completamente interrompido pelo barulho do festival. Então com certeza esse foi um assunto para deixar nossos olhos abertos para o que vai acontecer nos próximos episódios. Outra cena que me deixou um pouco pensativo foi quando Otto, a mão do rei, parece ser um cara bem legal, inclusive um pai até honrado, pede para a filha Alicent ir confortar o rei no seu momento de dor. Essa é uma cena muito triste e mostra como é difícil ser uma menina adolescente em Westeros. E eu fico me perguntando quais serão as consequências disso. Se essa menina engravidar, por exemplo, e o rei decidir casar com ela seria a mãe do futuro herdeiro? E antes de encerrar esse vídeo aqui vai uma curiosidade. O J.R.R. Martin tinha pedido para os criadores de Game of Thrones se em algum momento da série, alguma das cabeças captadas que aparecessem na série fosse uma reprodução de uma cabeça dele, mas devido a alguns problemas, essa homenagem acabou não acontecendo. Mas o criador da série, Brian Caudle, disse em um podcast que isso vai acontecer aqui em House of the Dragon. Em algum momento veremos a cabeça de J.R.R. Martin decapitada. E aí, vamos ficar procurando a cabeça dele na série? Será que já apareceu e eu não vi? O que você acha? Comente aqui embaixo em relação a isso. Comente também suas opiniões em relação a esse episódio. E se você tem alguma coisa a acrescentar a esse vídeo, comente também. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante. Se você não gostou, deixa o dislike e fala por quê. Meu objetivo é melhorar cada vez mais o canal e com a opinião de vocês isso vai ser possível. E se você não for inscrito ou inscrita, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, isso ajuda bastante o canal. Estou com o objetivo de chegar até 10k no final do ano, eu sei, isso é muito difícil, mas me ajude nessa aí, rumo aos 10k. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.